E aí eu tive que mudar meu e-mail várias vezes, fazer login 3 vezes. Falei, ixi, Maria, loucura, loucura, loucura. Bom, amores, hoje a aula é a aula 11, certo? Hoje é dia 29 de outubro de 2020. Nós vamos falar hoje, até que enfim, sobre uma tal de monografia e TCC. Ai, meu Deus, que medo! Tem que ter medo, não. Vou ajudar todo mundo, tanto que hoje à tarde, a hora que eu cheguei do ICESP, eram umas 4 horas, eu fiz um monte de coisa para ajudar vocês. Então, calma, que vai dar tudo certo. Eu até desenhei, para quem não entender, tá bom? Então, vamos lá, meus amores. Vamos falar sobre TCC, monografia. Ixi, vamos embora, tá bom? Claro que a gente não vai fazer uma monografia. Claro que a gente não vai fazer um TCC agora. Nem dá tempo, 4 semanas para fazer pesquisa, saber de metodologia. Ixi, impossível, gente, em 4 semanas fazer um TCC, tá? A não ser que vocês comprem pronto na internet, aquela coisa mal feita. Mas não é essa a ideia, tá bom? A ideia agora, gente, não é de vocês fazerem, executarem um TCC, mas sim de vocês saberem o formato de um TCC. Como que ele é feito, assim, a estrutura, as sequências de página, o que vai nesse TCC, quem é, afinal, esse TCC, assim, sabe? TCC e monografia, eles são muito parecidos, tá bom? Monografia é feita por uma pessoa só, tanto que é monografia, certo? E o TCC, ele pode ser, como é uma tese de conclusão de curso, a gente encontra pessoas que têm praticamente a mesma tese que a gente. O que é tese? Ideia, né? Muito bem. Então, ideia. Tem quase as mesmas ideias do que a gente. Então, é mais fácil o TCC ser em grupo e a monografia ser uma pessoa só, tá bom? Mas, no final, é a mesma coisa, porque segue a mesma sequência, tem quase o mesmo número de páginas, segue a mesma estrutura de introdução, desenvolvimento e conclusão, tá bom? E pronto. Então, assim, e é sobre um tema específico. Só que um a gente faz sozinho e o outro a gente faz sozinho ou em grupo também, tá? Tudo bem? Bora lá? Vamos lá. Definições. Só por gentileza. A gente vai, eu vou anotar mais ou menos o que achar interessante, mas você vai mandar depois a impressão para nós, professor? Já, na verdade, já está no Sponte, eu só não mandei pelo WhatsApp, mas está no Sponte. Eu não olhei no Sponte hoje, desculpa. Não tem problema. Não, mandei agora, tá? Porque eu estava iniciando, enfim, não tem problema. Depois você vê, mas já está lá, mas se quiser pelo WhatsApp eu mando também. Eu estou mandando também o formato daquela folhinha que a Ângela mandou para gente, para fazer as provas nas férias, que é baseando-se naquilo lá que a gente vai capa e folha de rosto, tá bom? Ótimo, muito bom. Já tem uma base, eu acho que já ajuda bastante. Muito diferente das outras aulas das outras meninas. Oi? Tô sentindo que o trabalho da P2 vai ser pesado, hein? Então, você sabe que eu também estava pensando nisso? E, na verdade, não, porque eu não vou pedir, é Ângela, né, que perguntou? Eu não vou pedir, Angel, para vocês fazerem uma pesquisa, sabe? Porque aí sim o bagulho ia ser louco, mano. Aí sim ia ficar puxado para vocês. Mas a gente vai falar sobre resumo, né? Sobre resenha, sobre sinopse, sobre fichamento. Não é isso que a gente trabalhou até então? Tem alguém apertando a campainha, pedindo para entrar? Vanessa. Oi, Van. Boa noite, Van. Pode entrar. Ela sempre demora um pouquinho, né? Ela faz um certo suspense. Então, Ângela, eu espero que não. Na verdade, a proposta e a minha ideia não é de fazer algo tão pesado, sabe? Porque esse ano já foi, né? Pesado bastante. Vocês estão aí com outros... Agradecemos, viu, professora? Porque tá difícil. Com outros professores aí também, né? Então, assim, tem muita coisa que conta, que pesa, sabe?
E outra, né? Professor algum, pelo que eu saiba, pensando em mim, na minha ética, no que eu penso como ser professora, o que é ser professora, para que serve uma, por exemplo, eu nunca penso que eu vou prejudicar aluno, porque eu acho que é uma energia gasta com uma pessoa desnecessária. Não que o aluno não seja, não é isso, não entenda mal. Mas assim, para que fazer por exemplo, uma prova difícil para vocês? Para quê? Para quê? Para ver que vocês não vão bem? Para ver vocês irem mal? Não, né? Minha ideia não é essa. Minha ideia é de vocês irem bem. É claro que a prova ela não é fácil para uma criança de 3 anos. Né? Mas assim... Nem fácil demais, nem difícil demais. Né? Eu acho que tudo tem seu limite, né? Então, assim, tudo dentro da normalidade, né? Então, eu acho que bem isso. Eu acho que se vocês estudarem os slides que eu passei para vocês, esses trabalhos que a gente faz semanal, ele é interessante, eu acho que ele ajuda bastante em nota, ajuda bastante também a entender o que é para fazer. Então, eu acho que ajuda de alguma forma. A ideia também não é ajudar, a ideia é de facilitar o aprendizado, certo? Que é muito diferente, né? Facilitar, eu coloco lá uma marca d'água, um xizinho assim leve nas respostas, aí eu estou ajudando. A ideia não é essa, não. Ô, professora, essas atividades, elas contam como trabalho? Como que funciona? Elas têm um peso de 1 ponto ou de 2 pontos, depende da quantidade de atividades que vocês me entregaram, né? E ela vai valer de 0 a 10. E aí, então, eu vou somar o quanto você tem dessas atividades com o valor da sua nota de prova P2, certo? Soma as duas, divido por 2, são 2 instrumentos de avaliação, então eu divido por 2, e aí eu somo com a P1. Que você de P1, não é isso? Tudo bem? Então eu somo, ela tem que dar acima de 6. Acima de 6, você já passou. Não precisa fazer a P3, certo? A P3, ela vai caber aí no final do ano como uma, entre aspas, recuperação. Tá? Entendeu? Professora, eu ia te fazer uma pergunta. Pode fazer. Na verdade, eu não sei como funciona para a faculdade. Eu sei que ensino médio é totalmente diferente, mas eu ouvi falar que não pode reprovar agora na pandemia por falta, por exemplo. É verdade? Não. Tivemos alguns bochichos durante o primeiro semestre, né? Mas o primeiro semestre estava bastante bagunçado e depois organizaram em relação a isso. Na verdade, é a mesma coisa do ano passado. Então, assim, você pode sim ser reprovada por falta, você pode sim ser reprovada por nota. Fica à vontade. Eu não quero prejudicar ninguém, né? Mas o aluno, de repente, não estuda, não me entrega as atividades. E, assim, fica difícil, né? Porque, na verdade, a gente não dá nota, a gente atribui. Eu vou corrigir de acordo com o que é certo e o que é errado, né? E aí, então, eu atribuo nota, tá? Esse processo que vocês fizeram de prova, por exemplo, agora, da P1, foi muito interessante. Muito interessante. Primeiro porque não fui eu que corrigi, né? É muito legal essa parte da Google, né? Da Google Forms, que você lança as questões e as respostas. E aí, então, claro que você confere 300 vezes, porque a gente tem medo de errar em relação a isso, porque ainda mais que é novo, né? Então, a gente tenta fazer com que não há erros, né? E aí, então, quem corrige as questões que são de xizinho, que a gente chama de objetivas, é a Google, através do gabarito que a gente passou para eles, tá bom? Aí, o que fica faltando são as questões que vocês digitaram, escreveram lá o que vocês pensavam, enfim, que essas sim somos nós, professores, que corrigimos, tá? Então, normalmente o final da nota que tem pela Google Forms não é o valor total, porque ainda faltam questões das quais eu, professora, tenho que corrigir ainda. Mas eu achei muito interessante a correção, porque ficou muito mais prático para a gente. Assim, muito mais mesmo. Muito legal. Não sei se vocês gostaram, não sei o feedback de vocês, mas nós, professores, gostamos muito. Né, para os professores também, que não ficar corrigindo uma por uma. Nossa!
Nem me fale como foi, assim, muito legal corrigir. Muito legal. E muito legal que também tem o feedback, né? Eu não sei se eu consegui fazer com vocês, porque eu tive alguns problemas, já que foi a primeira vez que eu fiz, com algumas turmas, então eu tive problema de não dar feedback. E aí, então, mas teve uma turma que eu consegui fazer feedback em todas as questões. Foi muito legal. Ai, eu amei. Muito prático mesmo. Enfim, mas vamos ver. Eu acredito que seja do mesmo formato, porque aulas presenciais vocês decidiram que não querem esse ano, né? E o Ricardo acatou e também achou de bom senso o que vocês decidiram. Lembra daquela pesquisa que foi feita, né? E aí, então, só ano que vem, caso for, né? Senão a gente continua assim por algum tempo e depois a gente volta presencial. Eu acho que por mim tá ok, assim. Sinto falta da presença de vocês, de olhar no olhinho, de pegar, abraçar, enfim, sinto falta, acho importantíssima a socialização, necessária à vida. Mas, diante de um problema de saúde grave, eu ainda prefiro ficar em casa e fazer assim, dessa forma. Ainda prefiro, né? Enfim, não sei vocês, mas eu acredito também, né? Porque enquanto não temos uma vacina, fica difícil da gente, né, encarar. Vai saber, concordo, né? Professora. Bom, então vamos lá. Vamos à monografia, gente. Olha que belezinha. Vamos ver o que quem gosta, que muita gente fala. Que muita gente tem medo. Que muita gente está com friozinho na barriga porque deve estar terminando esse ano o TCC. Então vamos lá. Bom, monografia e TCC, como eu disse, a diferença, né? Um eu faço sozinho e o outro eu faço em grupo, mas também pode ser chamado de TCC, já que é uma tese, né? E não é uma escrita sozinha, né? Mas a estrutura dela é a mesma. Então, vamos lá. Monografia é um trabalho sistemático. Deixa eu fazer a apresentação do slide, porque eu não gosto de fazer assim. Monografia é um trabalho sistemático, porque ele segue um formato, tá bom? E completo, que ele vai do começo ao fim, sobre um assunto particular. Lembra daqueles slides que eu trouxe 50 temas de especialização, de TCC? Lembra? Então, vocês podem pegar um daquele ali como exemplo, ou criar um outro, e aí, então, vocês vão fazer uma pesquisa completa sobre aquele assunto particular, tá bom? Usualmente pormenorizado no tratamento, mas não extenso em alcance. Então, o que acontece? Nesse trabalho, quando a gente fala de pormenorizado, a gente vai tentar trazer esse tema, esse assunto, essa pesquisa, ela completinha. Só que ela não vai abranger outras áreas. Por exemplo, ela não vai alcançar a área da saúde, da política pública, sabe assim? Ela é somente dentro da pedagogia. Vou dar um exemplo de pedagogia sempre, porque é o que vocês estão estudando, certo? Então, não dá para eu, por exemplo, fazer um link da pedagogia, fazer uma ligação com saúde, mesmo sabendo o que dá para fazer. Mas numa monografia, num TCC, eu não vou fazer esse link, porque senão acaba sendo um trabalho muito grande, muito extenso, tá bom? Alcançando e abrangendo outras áreas que não é o foco naquele momento, tá? Lembra de limitar e delimitar? É mais ou menos isso. Tá? Bom, o conteúdo da monografia. O que a gente tem que ver aí? O que tem que ter nesse conteúdo da monografia? Então, vamos lá. Tudo que você observou e acumulou de observações. Lembra que é um dos métodos, né, de pesquisa, que é a observação? Então, ela também cabe aqui. Esse conteúdo da monografia, ele é observável, né? O que você vai colocar dentro da monografia foi algo que você observou, né? E normalmente é isso, vem de uma observação, de uma inquietação, de um problema, lembra? E aí, então, você traz algumas soluções para esse problema, umas ideias para ele, e desenvolve e pronto, acabou aí. É isso, né? É isso que eu quero. Então, assim, o que você vai encontrar na monografia é observa e acumula observações.
organiza essas observações e as informações que você acrescenta, não só sobre essas observações, mas que acrescente a elas, tá? Estabelece relações entre as observações, tá? Indaga os porquês das relações e irregularidades. Se eu tenho... Lembra que a gente até brincou de um aluno que é indisciplinado em sala de aula, né? Que é toda a teoria, toda a problemática que a gente tem ainda, né? Em sala de aula, infelizmente, e acho que cada vez mais. E depois da pandemia, acho que mais ainda. Mas, enfim, faz parte... nossos do ofícios, vamos dizer assim. Então, eu tenho um aluno que ele é indisciplinado, enfim, ele gosta de ficar batendo a caneta na carteira para chamar atenção, quer dizer, a gente deduz seja isso. Ele bate a caneta na carteira, ele sempre mexe nas coisas de um coleguinha, ele não para sentado, né, é muito difícil, ele fica 5 minutinhos, depois ele levanta, ele anda pela sala, ele grita com o professor, ele abre e fecha a porta, ele vai no banheiro a hora que ele quer, mesmo o professor dizendo que não pode ir, enfim. Então, uma indisciplina bastante grande aí de uma criança, eu vou chamá-la de João, tá bom? Então, o João tem esse comportamento dentro de sala de aula. Como que eu sei que ele tem esse comportamento? Porque eu o observei. Eu observei isso uma vez só e para mim já basta? Não. A observação, ela é regular, tá bom? E saber em que momento que essa criança tem esses tipos de comportamento também faz parte da observação e também da relação das regularidades. Com que frequência isso acontece? Em que momento isso acontece? Aí eu faço a pergunta, por que que isso acontece? E aí, então, vem algumas ideias sobre esse comportamento do João, certo? Comprova as relações e regularidades através de comentários, de reflexões, de interpretações. Quando a gente traz algum autor que fala sobre esse assunto, né? Então, é claro que se eu estou falando sobre indisciplina em sala de aula, tá? Eu não vou trabalhar com um autor ou ler alguma obra de um autor que vai falar sobre gestão escolar. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, aparentemente, tá? Então, assim, eu vou trabalhar com indisciplina, eu vou explicar o porquê que existe indisciplina, o que é indisciplina, né? A observação do aluno X, do aluno Y, do João, do José, da Maria, por que não, né? A gente sempre fala no masculino, mas o feminino também está no meio, tá? Não é só meninos que dão trabalho, as meninas também dão trabalho, é que os meninos em maior quantidade, tá bom? Estabelece relações de conclusão, respondendo às questões propostas. Se eu fiz a pergunta, por que João se comporta desse jeito, eu vou ter uma resposta. E essa resposta pode ser mais de uma, e deve ser mais de uma, ela me traz uma conclusão. Então, essas ideias, essas respostas me dão conclusão. E é isso que é importante dentro de uma monografia e dentro de um TCC, tá bom? A resposta das perguntas. Tudo bem? Tudo bem aqui, amores? Isso é conteúdo. Nós vamos trabalhar essas 4 semanas conteúdo? Não, gente, não dá tempo. E nem é a ideia também quando a gente trabalha metodologia científica, tá? Porque o conteúdo da monografia ou do TCC, vocês vão, com o tempo, perceber de que alguma disciplina vai chamar sua atenção, você vai ter uma simpatia por ela muito grande, e aí, então, você vai desenvolver um amor depois por essa disciplina, e é ela que você vai querer falar sobre essa disciplina, sobre esse assunto, sobre esse tema, tá bom? Então, nós professores aqui da faculdade, temos a responsabilidade, eu vejo como responsabilidade, de tentar aflorar em vocês alguns temas relevantes, algumas pulguinhas atrás da orelha, com alguns temas relevantes, importantes, para pesquisa dentro da área de vocês, da pedagogia, tá bom? Como, por exemplo, eu consegui
plantar a sementinha do bem em relação à leitura de obras infantis, da literatura infantil, em algumas alunas. Então, eu sei que tem grupos que vão falar sobre. E eu estou muito feliz com isso. Não sou eu a orientadora, enfim, não sei como foi escolhido esse ano, né? Mas estou muito feliz por alguém ficar assim, foi afetado pela literatura infantil. Então, eu estou muito feliz com isso. E é papel de nós, professores, plantar essa sementinha. Da mesma forma, né, Dani, como você assistiu o filme, de que existe a sementinha do mal plantada por um professor, a gente também tem a sementinha do bem, que é ela que a gente quer plantar todos os dias. Sim, com certeza. Na verdade, não foi ele que plantou a sementinha do mal, mas assim, ele perdeu o limite, né, do crescimento dessa planta, não é verdade? Na verdade, ele esqueceu de olhar para fora, né, da sala de aula. Ele pensou exatamente nele. Não vamos dar spoiler, né? Pelo amor de Deus, vai. Deixa as meninas assistirem, vai todo mundo assistir depois. Vamos lá, acho que a Ruth voltou, né, Ruth? Beleza, vamos lá. Então, vai estabelecer a relação. Oi. Não tinha saído, não. Não tinha saído, não. Não. Engraçado, porque agora veio o pedido de entrar na sala, sabe? Sabe por quê? Eu tô tentando entrar no notebook e não tô conseguindo, eu tô no celular. Ah, entendi. Não, sem problemas, sem problemas. Vamos lá. Estabelece relações de conclusão, respondendo às questões propostas, como eu disse agora, e comunica os resultados e as conclusões, né? Então, eu tenho a observação, aí eu percebo que nessa observação eu preciso de mais tempo para observar, e eu vou ver que durante essa observação, eu tenho regularidades dessa coisa acontecendo, que pode ser assim, disciplina, que pode ser uma boa, uma má gestão, né, pedagógica, enfim, escolar, né? A gente pode também trabalhar com os temas da coordenação pedagógica, né? De que forma que o coordenador deve trabalhar com os professores, com os pedagogos, né, os polivalentes, e com os professores de Fundamental 2 e médio. Né? E, gente, tema para essa área é o que mais tem, tá bom? Aí vai de vocês escolherem um bem legal, que vocês gostem muito, que vocês falem, caramba, eu quero estudar sobre isso, porque eu achei demais, enfim, tá bom? E aí, então, a gente vai ver as observações, a regularidade que esses comportamentos, essas ações acontecem, as perguntas que a gente faz dos porquês, os porquê, por que acontece isso, por que é assim, por que é assado, tá bom? E aí, então, a gente vai ver que a gente vai precisar refletir sobre ela, interpretá-las, citar alguns autores que falam sobre esse mesmo tema e essas mesmas respostas das perguntas que você fez, tá bom? E aí, então, vai haver uma conclusão, porque você conclui um pensamento, né? Você tem várias ideias e aí, então, você conclui, certo? E aí, então, você vai comunicar esse resultado e essas conclusões através aí da monografia do TCC. Tudo bem? Professora, no caso, o TCC seria a monografia. Alguma ideia sobre alguma coisa, tema? Pode ser. O que você pensa, por exemplo? O que você tem alguma coisa já em mente para TCC, para monografia, para ideia, ou alguma coisa que fica buzinando? Mais ou menos. Eu estou montando mais ou menos na minha cabeça. Certo. Sobre... Eu estou um pouco na dúvida entre imigração ou emigração das crianças. Tipo, se fosse imigração, tipo, por que as pessoas procuram os outros países para estudar? Ou em imigração seria como que as escolas brasileiras recebem essas crianças de outros países. Entendi. Bom tema e bastante atual. Nós temos bastante, olha, é engraçado porque eu faço parte de uma página do Facebook que é sobre vagas de professores, como todo mundo faz parte, a gente também faz parte. E aí, então, sempre aparece lá que precisa de professores de português para dar aula para estrangeiro. Tá aí, ó. Interessante o seu tema. Tanto um quanto o outro, né?
É que os dois são interessantes. Eu acho mais fácil, Ângela, você falar sobre a vinda deles para o Brasil. Porque senão você vai ter que ir em campo. Você vai ter que ir em campo do mesmo jeito. Você vai ter que ir nas escolas do mesmo jeito. Aí, se você fala de brasileiro que vai para os Estados Unidos, você vai ter que ir para os Estados Unidos. A não ser que isso seja uma desculpa que você esteja arranjando para ir para os Estados Unidos. Então, amor, vou ter que ir nos Estados Unidos fazer uma pesquisa e já volto. Só uns 2 meses, menzinha, tá tudo legal. Bom, algumas coisas que não podem aparecer no texto quando vocês fizerem um TCC ou uma monografia, tá bom? Então, vamos prestar atenção no que não pode. Então, vamos lá. Não pode repetir um estudo sobre um tema já explorado e não apresentar nada de novo em relação a esse enfoque, desenvolvimento e as conclusões. Imagina se todo mundo resolve falar sobre indisciplina em sala de aula. Nossa, que chato, né? Todo mundo vai falar sobre esse tema? Ah, não, mas olha, sabe o que acontece? Aquela menina ali, ela vai falar sobre indisciplina em sala de aula nas escolas da periferia. Ah, aí já é diferente, né? A outra ali vai falar sobre indisciplina em sala de aula nas creches. Já é também diferente, já é outro enfoque, né? Aquela outra vai falar sobre indisciplina dentro das salas de aula com professores também indisciplinados. Interessante. E pronto. Tá vendo? Eu já tenho coisas diferentes, apesar do tema ser muito parecido. O que não pode é todos eles serem iguais. Tá bom? Cuidado com isso. Quando a gente estuda numa faculdade que existe há muitos e muitos anos, por exemplo, quando eu fiz a minha especialização de literatura na PUC, a PUC ela é um centro de pesquisa sobre Machado de Assis. E eu, inocentemente, não sabia. Quando foi a vez de fazer o TCC, a minha orientadora disse o seguinte: Vanessa, o que você vai falar, mais 899 pessoas já falaram. Então, você tem que mudar o enfoque. Ela falou, então, ao invés de você falar sobre Machado de Assis e os olhares de Capitu, enfim, por que você não fala sobre os olhares de Machado de Assis sobre a arquitetura francesa do século XIX? Mas eu não queria falar sobre arquitetura. Eu queria falar sobre os olhos da Capitu. E aí, então, eu mudei tudo e falei, eu vou falar de Clarice Lispector e dane-se, não vou falar mais de Machado de Assis. Então, assim, quando a faculdade é muito antiga, ela tem, e é publicado em diário oficial, é publicado no cartório, tá bom, gente? É algo muito sério o TCC, não é uma folhinha aí que você vai jogar fora depois, tá bom? Não é à toa que ela é impressa e depois colocada naquela capa dura, linda, né? E fica na faculdade, uma cópia com um autor, uma cópia na faculdade. Então, as cópias que tem na faculdade, elas são todas digitalizadas, muitas delas são para domínio público, tá bom? Quando o autor autoriza. Porque se eu não quiser que a minha seja para domínio público, eu não coloco, eu não autorizo, tá? Agora, se eu quiser falar, beleza, podem usar aí, gente, tranquilo que, né? É nóis, parça, né? E aí, então, gente, vocês também farão da mesma forma. Então, quando a universidade ela é muito antiga, a gente tem que olhar os TCCs, os temas que já foram abordados para não abordar o mesmo. Isso vai acontecer com a turma de vocês quando vocês se formarem. Quando vocês se formarem, já terá 1, 2, 3 turmas formadas. Vai que vocês pegam o mesmo tema de uma turma que vocês nem sabiam que eles tinham trabalhado. Tá bom? Isso pode acontecer? Claro que sim. Afinal de contas, estamos falando sobre o mesmo tema, pedagogia. E dentro da pedagogia, a gente tem várias áreas, vários campos, vários enfoques, tá? E aí, então, vai de vocês discutir e escolher qual é melhor para vocês, tá? Tudo bem entender essa parte? Ou eu baguncei a mente de vocês? Entendi, Pro. Tranquilo, professora. Maravilha. Alunas inteligentes é assim, né? Mas não tem problema também, tô brincando. Não tem problema nenhum se não entender. Bom, responder a um questionário e não apresentar nenhuma reflexão, comentário ou crítica fundamentada em autores.
Se eu falo, por exemplo, que a minha metodologia será em entrevistas, e eu não apresentar essa entrevista, esse questionário, oi? Como você me prova que isso é verdade? Tá bom? Eu preciso provar por A mais B de que é verdade o que você está me falando, de que tem um embasamento, uma base aí importante, verídica, tá bom? Ou você vai fazer que nem uma pesquisa, essas, por exemplo, que faz sobre de porta em porta, sabe? Então, aí quando faz essas pesquisas também eleitorais, que, entrevistamos 1.000 pessoas, mil pessoas, não é nada, gente, 1.000 pessoas não é nada. Nem meu bairro aqui dá 1.000 pessoas, esse meu bairro aqui deve estar umas 5.000 pessoas. Então, assim, é muita gente, né? Eu preciso de muito mais. 1.000 pessoas é muito pouco. Dá uma base segura, verdadeira, verídica das coisas, tá bom? Manifestar opiniões pessoais sem fundamentação comprobatória. Eu posso colocar minha opinião pessoal? Pode. Desde que você falou assim, cara, eu acho que é isso, eu penso que é sobre isso, porque quando eu li sobre aquele teórico, tá bom? Não é quando eu conversei com a minha vizinha, que faz bolo, tá? Ela não tem peso, tá bom? Porque encontrei um amigo no mercado, ficamos conversando. Então, não tem peso, tá? Na boa. Encontrar peso em teóricos, pessoas que estudaram a vida inteira, praticamente, sobre o assunto que você escolheu no seu TCC. Tá bem? Normalmente, o orientador, ou na penúltimo semestre de faculdade, a gente dá uma orientação norte a vocês sobre os teóricos, tá? Para vocês não ficarem tão perdidos. Mas é claro que com o tempo, aí, com as aulas, você vai aprender sobre teóricos. Nós veremos, por exemplo, em didática 1 e 2, vários teóricos. Vocês devem estar vendo sobre teóricos com a Renata. Mas não são só eles, existem muito mais teóricos. Mas assim, uma porrada mesmo, tá bom? Então, vai de vocês escolherem. Se você quer manifestar, ela tem que ter uma comprovação de que aquilo que você pensou, ele também é baseado num teórico, numa teoria importante, tá bom? E aí, então, eu preciso comprovar, tá? Por isso aí o comprobatório. Fazer citações de autores sem relação com o assunto, com o tema ou com o problema da pesquisa. Não adianta eu falar sobre pedagogia e resolver citar, deixa eu ver quem. Cecília Meirelles não. Vamos ver quem. Sim. Como que é o nome dele? Vocês já ouviram falar no Átila, que ele é um biólogo, e que ele está fazendo uma sucessão aí na internet, no Instagram, porque, na verdade, ele veio falar a primeira vez sobre a Covid. Deixa eu pegar o nome dele, peraí. Átila Lamarino. Vou mostrar a carinha dele para vocês. Esse cara, ele estava no Roda Viva outro dia. Ele é the best of the best, enfim, ele é maravilhoso, ele é pós-doc. Então, assim, ele tem um super conhecimento, sabe no quê? Em biologia. Se eu vou falar sobre indisciplina, por que eu vou citar esse autor, esse super conhecido? Ele é um teórico, só que ele é teórico da biologia. Não tem nada a ver, né, gente? Então, para que eu vou trazer um texto dele dentro do meu TCC, que é sobre indisciplina em sala de aula, dentro da periferia da Zona Leste, por exemplo, se ele fala sobre biologia, gente? Não tem nada a ver. Então, quando eu for fazer citações dentro do meu texto, que eu vou explicar para vocês o que é isso, daqui a pouquinho, eu preciso de pessoas que falam sobre o tema que eu escolhi. Tá bom? Belezinha? Apresentar texto com erudição livresca. Olha que bonito essas palavras, né? Com frases irrelevantes ao estudo. Vamos lá. Gente, não dá para fazer um TCC utilizando palavras chulas, de baixo calão.
Não dá para ficar usando gíria. É legal, isso é legal. Isso é legal para quem, meu filho? Só sobre a legislação, tá bom? Porque a palavra legal dentro de TCC nada mais é do que relacionado à legislação, porque aqui a gente está falando de legal, que é bacana, que é suave, mano. Não vai usar isso. Você não vai trazer esse tipo de linguagem para dentro de um TCC. Tá bom, meus amores? Não faz isso não, tá? Que é muito, muito, muito feio. E outra, você, na verdade, será zerado o seu trabalho se você trouxer esse tipo de linguagem para dentro do texto, tá? Toma cuidado, tá bom? A gente está dentro de uma faculdade. Tenham isso em mente, de que o vocabulário de vocês também precisa mudar, de que o olhar que vocês têm para a pedagogia, para as crianças, ela tem que mudar, tá bom? Não é ser bobinho, não é isso, e também não é ficar usando termos técnicos o tempo todo. A gente usa termo técnico com quem usa termos técnicos. Sabe quando você vai no médico e o médico fala que você tem o vírus Staphylococcus, não sei das quantas? E você fala, nossa, eu tenho isso. Você não entendeu nada? Sabe por que você não entendeu nada? Porque ele usou termos técnicos, tá bom? Então, aí você não entende. A gente vai usar termo técnico com quem usa termo técnico, da gente. Então, é de pedagogo para pedagogo. Tá bom? Não adianta a gente usar termos técnicos com pessoas que não entendem. Por exemplo, a palavra lúdica. Vamos falar para o médico, olha, doutor, eu acho que é muito lúdico isso. Ele vai falar, oi? É o quê? Lúdico. Ele não sabe o que é. Não faz parte do vocabulário de um médico, a palavra lúdico. Como também não faz parte. Como advogado, eu sou dirigir ao juiz também. Também, isso mesmo. Nossa, totalmente diferente do que nós falamos. É verdade, é verdade. Parece outra língua, né, Magda? É verdade, boa lembrança. Eu trabalhei com advogados, tem muitos termos que a gente nem imagina. O juridiquês, né? Eu palestrei sobre. E é muito interessante. É muito difícil, né? Eles utilizam, na verdade, muitos termos em latim. Né? E aí, então, torna mais difícil ainda fazer leitura, né, gente? Para. É que é dentro da área deles, é cada um na sua área, né, professor? Orra. Exatamente. Então, dentro da área de cada um, a gente usa os termos, beleza. Entre eles, tudo bem usar esses termos. Para eles é normal. Então, por isso que a gente tem que saber que a linguagem que a gente utiliza para nos comunicarmos, certo? Não adianta ficar aqui usando um monte de palavra erudita, difícil, e, gente, na verdade, vocês não entenderem nada, né? Então, não dá, né? Certo? Beleza? Vamos lá. Características da monografia do TCC. Trabalho escrito, sistemático e completo. Tudo bem? O escrito aqui não é escrito assim, tá? Porque quando fala escrito assim, é manuscrito, tá? O trabalho escrito significa que você, com seu suor, vai digitar o trabalho, tá bom? Você vai digitar. Você não vai no Ctrl+C, Ctrl+V, gatinha, tá? Isso é plágio, isso é crime. Te prendo. Professora, você ficou sabendo o que aconteceu no... O estudo. Não. Não, porque, na verdade, a gente não conversa muito, né? Diga. Então, foi dividido, né, o trabalho em partes, e uma menina foi e mandou a parte dela para minha mãe. Aí minha mãe pegou a parte do texto e jogou no Google, para ver se achava alguma coisa parecida ou algo assim. E descobriu que a menina pegou uma parte do Facebook. Ai, que medo! Imagina, Facebook, gente. Facebook. E ainda, além de ser plágio, ainda é do Facebook. E se ela não tivesse feito isso, o grupo todo ia ser prejudicado. Com certeza, né? Muito feio isso. Muito feio isso. A gente entende N situações, sabe, Ângela? Assim, N situações de estou sem tempo, porque pode ser que, de repente, num período de tempo, você não tem tempo nenhum para nada, porque aconteceram milhões de coisas, mas que depois você vai ter tempo.
Pode ser que a pessoa não tenha entendido absolutamente bulhufas do que foi pedido, e aí então a gente copia alguma coisinha. Pode ser também que a pessoa seja assim, né? Esperta, só que não, né? Tem tudo isso. E eu lembro que também na PUC teve um rapaz que estava fazendo uma pós-graduação na PUC, estava fazendo, né, um cursinho, sei lá do que, de origami. Também é difícil, né? Tá, um cursinho de... nem sei. Tá. E aí, então, eu estava fazendo lá a minha pós, e tinha um cara, que era o Antônio, ele era professor. E ele falou que naquela época ele estava se separando, ele estava se mudando, ele estava mudando de emprego, ele estava assim, tendo uma mudança muito brusca na vida dele. E ele tinha um trabalho para entregar. E o que ele fez? A mesma coisa, só que não foi do Facebook, graças a Deus. Pelo menos não foi. Foi de um outro TCC, de um outro trabalho, de um outro artigo da internet. E ele copiou inteiro. Ai, gente. Olha, foi triste, porque assim, a gente super entende, mas é muito chato, porque ele foi zerado, o trabalho dele, foi comentado em sala de aula, e todo mundo sabia que era o dele, porque ele falou, e não a professora, e, putz, foi muito chato, assim, muito desagradável, sabe? Só que a professora disse, olha, é claro que a gente não vai chamar a polícia, mas, assim, é claro que isso é plágio. Se, de repente, isso passasse como um TCC, de repente, numa faculdade pequena, ou numa faculdade que as pessoas também não estão preocupadas com isso, né, poderia dar um grande problema. Ainda mais que o dele era de um artigo. Agora, de um Facebook, meu bem, pelo amor de Deus, aí o negócio é feio demais, né? Não é não? Facebook. E qual é o tema do trabalho dela, Ângela? Ai, professora, não me pergunte. Não é sobre... Mas não é uma sobre... coisa sobre afetividade. Ah, é sobre afetividade, tá. É porque ela ela queria fazer sobre essas leituras que a senhora falou, comentou? sobre literatura infantil, eu lembro que ela queria fazer. E engraçado, porque a turma que eu estou dando aula, que é da sala dela, que é do período da tarde, eles estão falando sobre a literatura infantil. E era uma galerinha que andava com a sua mãe. Mas, enfim, né? As coisas acontecem, né? É o dinamismo da vida. Então, é isso, certo? Acontece, infelizmente, e quando a gente copia, gente, é plágio, tá? Bom, tudo bem? Eu vou terminar esse slide, a gente dá um tempo de intervalo, e aí então a gente volta, e a gente tem mais um tempo de aula, tá bom? Por quê? Porque eu tô preocupada. A gente tem 4 semaninhas e eu preciso explicar tudo que é monografia para vocês, tá bom? Não tem tantos slides assim, é que eu tenho medo de vocês terem muitas dúvidas e não conseguirem fazer, tá bom? É só por isso. Então vamos terminar esse slide. Então a gente tem o trabalho escrito, sistemático e completo, não copiado. Tema específico, eu vou falar sobre X assunto. Então não vou falar sobre Y nem sobre Z, é sobre X. Um estudo pormenorizado e exaustivo, gente. Um estudo que a gente faz sobre um tema, ele é bastante abrangente até a gente afunilar. E quanto mais a gente afunila, mais difícil, entre aspas, ele fica. Vamos pensar aqui, a gente falou sobre indisciplina, dentro de sala de aula, numa escola da periferia da Zona Leste, beleza? Eu já estou afunilando. Indisciplina é algo bem grande. Quando a gente fala dentro de sala de aula, tá bom? A gente já vai afunilando um pouco mais. Quando eu falo assim, na periferia, eu afunilo mais. Qual periferia? Existem tantas. Eu vou pensar na Zona Leste, tá bom? Eu posso afunilar mais ainda? Posso. Eu posso dizer que é indisciplina dos alunos de 3 e 4 anos, olha que afunilamento eu dei. Ui, porque até então eu penso de 0 até, sei lá, né? Até 90 anos. Né? Então eu pensei agora em 3 e 4 anos, tá bom? Crianças de 3 e 4 anos dentro de creche. Afunilei mais ainda. Quanto mais eu afunilo o meu trabalho, mais difícil, entre aspas, é de encontrar dados. Por quê? Porque eu vou precisar fazer a pesquisa em campo. Eu tenho que ir lá nas creches, falar com os professores
que dão aula para essas crianças de 3 e 4 anos que têm disciplina. Eu quero saber o que elas pensam sobre isso. De que forma que elas veem isso, como que é assistida essas crianças, a família dessas crianças, a direção, a coordenação, o que eles pensam sobre isso. E claro que, além disso, eu tenho que ter um embasamento teórico. Então, eu vou pensar em Freud, psicologia, porque indisciplina está ligada a comportamento. Eu vou falar sobre Vygotsky, já ouviram falar desses caras? Piaget, já ouviram? Sim. E muito, Pro. Muito. Então, assim, a gente pode trazer mais alguns teóricos, como Pestalozzi, de repente, que vocês ainda acho que não ouviram falar sobre. Pronto. Né? A gente vai trazer alguns outros teóricos. Por que esses teóricos? Porque os professores e coordenação aqui, por exemplo, elas não têm peso não de veracidade, elas têm como depoimento aqui, tá bom? Mas, na verdade, eu não tenho um livro, alguma coisa comprovada cientificamente delas. Em compensação dos teóricos, eu tenho, tá bom? Essa é a grande diferença, tá? Elas não são minhas vizinhas, tá? Faz bolo. Elas têm um peso, mas não é um peso de ciência, tá? Fala, Dani. Me tira uma dúvida. O TCC, ele obrigatoriamente você precisa fazer um trabalho de campo ou não? Não obrigatoriamente. Não obrigatoriamente. Um trabalho de campo seria para acrescentar e dar mais veracidade, só que aí você, no trabalho de campo, vamos dizer assim, que a gente não utilizaria livros que comprovem a minha tese, eu utilizaria também depoimentos de pessoas. E aí aqui diz que a gente precisa ter que nem você acabou de mencionar, que a gente precisa ter um livro para dar uma veracidade, vamos dizer, até científica da sua tese. Isso mesmo. Só que no trabalho de campo eu pegaria, aí teria o espaço para que a gente pudesse colocar essa opinião própria, ou não? Não é uma opinião própria, seria uma conclusão. Mas vamos lá, vamos pensar assim, ó, tá bom? Você está no Colégio Dourado. Então, vamos pensar que você vai fazer um trabalho mesmo sobre indisciplina. Então, o que seria mais interessante? Você, por exemplo, Dani, não tem conhecimento na área, porque você fez um estágio, foi EAD, não tinha esse problema de indisciplina. Então, assim, você ainda não presenciou essa indisciplina que eu estou comentando aqui. Então, o que você vai fazer? Você vai atrás de pessoas que tiveram contato com esse tipo de indisciplina, tá bom? E aí, então, você vai conversar com elas, tá? Aí, então, você vai falar o seguinte, você vai falar com o Ricardo e perguntar para ele se você pode conversar com a coordenadora, com a diretora, com alguns professores que têm relato de alunos indisciplinados. E aí, então, é claro que tem. E muito. Toda escola. Sabe até os nomes. Nome e sobrenome. Normalmente é nome e sobrenome que a gente sabe. E aí, então, gente, você vai ouvir, você vai ler, porque todos os comportamentos inadequados dentro de sala de aula, quando a gente trabalha com educação infantil, eles são relatados. Vocês têm que fazer relato. Relatório. Sabe relatório, gente? Então, são eles que vocês vão pegar. Para comprovar de que existe essa indisciplina. Aí tá, eu comprovei a indisciplina. Agora eu vou fazer perguntas para isso. Por que essa criança é assim? Né? Por que ela se comporta desse jeito no horário X? Por que na hora da leitura ela não para quieta? E eu faço as perguntas assim, tipo, por que? Querendo entender o comportamento dessa criança indisciplinada, tá? Quem vai me dar a resposta não são os professores nem o relatório, são os teóricos. Tá bom? É neles que vocês vão encontrar as respostas. Entendi. Então, eu vou pegar o problema e aí a minha tese eu vou me basear nos teóricos, né? Isso mesmo. Perfeito. Legal. Tá bom? É claro que esse trabalho em campo, ele é importante, porque você traz um monte de informação. Mas aí tem que ver também, Dani, assim, se o TCC de vocês vai ser em grupo, se vai ser individual. Acho péssimo esse lance que nem a Ângela falou, de que cada um vai fazer uma parte.
Porque, assim, não tá dividido. Um grupo é um grupo, né? Sim. Agora, se é dividido desse jeito, então cada um faz o seu, né? Então, assim, eu como aluna e como professora, não gosto de ver isso. Porque eu acho que distancia. Pode ser que por exemplo, se a gente falar sobre a indisciplina, de repente alguém traz a indisciplina de um aluno nos Estados Unidos. Nossa, mas o que tem a ver com os Estados Unidos? Nada. Mas por quê? Porque você pesquisou sobre indisciplina em sala de aula e você achou um relato dos Estados Unidos. Tem nada a ver. Entende? Até porque o TCC há uma apresentação, não é, professora, verbal do TCC? Você vai apresentar a sua tese, não é isso, para os professores da banca? Isso mesmo, isso mesmo. Mas o né? grupo todo vai ter que conhecer o trabalho inteiro. Se os professores Exatamente. perguntar qualquer coisa para qualquer um, eles têm que saber responder. Então, por isso que eu acho que não, assim, não tem muita coerência você dividir a pesquisa, sabe? Se todo mundo vai ter que saber sobre tudo no final, né? Mas, enfim, não sou orientadora. Mas como que seria feito, professora, se não fosse assim? Se é em grupo? Então, eu acho que todas têm que pesquisar sobre o mesmo assunto, tá? Então, a gente vai pesquisar sobre indisciplina em sala de aula com crianças de 3 e 4 anos. O que pode ser dividido, por exemplo, Ângela, é assim, ó. Você vai pesquisar sobre o que é indisciplina no autor X. Tá? Mas o grupo inteiro vai ter que fazer a pesquisa em campo. O grupo inteiro vai ouvir coordenação, direção e os professores, ler os relatórios, tirar fotos dos relatórios se puder, tá bom? E anexar isso também no TCC. Então, assim, agora, o que pode fazer para dividir, se quer dividir para não ficar tão extenso, porque às vezes também 2 pessoas fazem o trabalho todo, deixam nas costas, tem tudo isso, né? Mas é dividir dessa forma, e não assim, você fica com o capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, sabe? Acho meio sem pé na cabeça, né? Mas também penso que todas deveriam fazer a pesquisa sobre todos os temas. Porque assim, elas têm olhares diferentes. Cada uma de vocês tem olhares diferentes para as coisas, né? Então, o que passou batido para mim, de repente, chamou atenção para outra pessoa, né? E assim vai, tá? Bom, vou terminar esses 2. Metodologia específica. Metodologia é mais ou menos o que eu falei agora. Então, de que forma, qual é o caminho que você vai percorrer para chegar até a sua resposta, né? Eu vou em campo, eu vou fazer entrevista, né? Eu vou fazer apenas uma pesquisa bibliográfica. Tudo bem. Tá? São metodologias. E é importante definir de que forma que vocês querem. Vocês podem usar todas? Podem. Se o trabalho é muito grande. Ai, desculpa. Ou se vocês não encontrarem muita coisa, tá? E a contribuição importante, que na verdade é o TCC em si. Ele em si é uma contribuição importante para a vida acadêmica. É o Venor que quer entrar, não é isso, gente? Ah, tá. Então, eu acho que essa parte da contribuição aqui, que é importante da monografia, foi o que eu disse para vocês de que quando vocês imprimem, coloca numa capa dura, vai para a biblioteca da faculdade, e ela tem uma contribuição importante como uma pesquisa que você fez, e que você pesquisa, você pode até publicar um livro com ela, tá bom? Só que aí lembre-se que se você fez em grupo, é o grupo que ganha. Se você fez sozinha, aí então beleza, tá? Porque tudo que é feito de pesquisa na área da educação, ela deve ser dividida com quem precisa saber daquela informação. Por exemplo, se a gente encontra uma teoria, uma ideia maravilhosa, que dá super certo de evitar a indisciplina em sala de aula, por que não divulgar isso para todo mundo, cara? Se tem muitos professores aí que, nossa, sofrem horrores, e infelizmente, com a criança que não tem disciplina em sala de aula. Entendeu? Por que não divulgar, né? Então, é uma contribuição importante. Certo, amores? Belezinha. Vamos fazer uma pausa aqui, porque o meu gogó pede. Porque vocês precisam fazer xixi. Porque todo mundo precisa. Oi, vocês estão me ouvindo?
Sim, Sim, Pro. Pro. Sim, Bru. Desculpa, gente, é que eu fui lá no outro Meet, que eu tinha aberto aquela hora. Então tá, então a gente para agora 5 para as 9 e a gente retorna 9h15, pode ser? Tudo bem? Pode. Pode. Tudo bem. Então tá, eu vou Pode, deixar aqui no chat escrito, se caso alguém se perdeu aí. Então, retornamos às 9 e que hora que eu falei? 15. 9h15. Bom, então, meus amores, até daqui a pouquinho. Vão lá, descansar, esticar as pernas, tomar uma aguinha, tá bom? Beijinho, eu vou fechar meu áudio, vou fechar meu vídeo aqui, tá? Até daqui a pouco, gente. Tá bom, Pro, até mais. Até mais, tchau.
Oi, gente, eu voltei. Voltei para animar essa galera. Oi, professora. E aí, já comeram? Foram ao banheiro? Escovaram dentinhos? Estendi roupa. Ah, estendeu roupa? Caramba, gente. Dani, você bateu recorde. Como assim estender roupa? Ele, minha filha, oxe, aqueles varalzinhos de apartamento é pequenininho. O raio dá. Caramba, né? Se pensar numa laje grande, sei lá, né? Aqui em casa... Em casa, assim, acho que é maior o varal, né? Agora, de apartamento é aquele pequenininho, que você desce com a cordinha e tumultua toda a roupa, bem tumultuada. E aí, aquele peso que você faz, né, para levantar. Ele mesmo, Pro. Ah, eu não sabia que você morava em apartamento. Achei que fosse casa também. Quem mais mora em apartamento? A Dani. Você mora onde, Dani? Desculpa, estou te cortando. Eu moro em frente ao Planalto. Ah, é verdade. Você me falou 892 vezes. O dia que você vier ver seu amor, aí você vem tomar um chá aqui na minha casa. Um chá? Chá do quê, filha? Vamos ver. Ela quer cerveja, né, Pro? Eu não ia falar isso, né? Porque é professor e tal, né? Eu entendi. Mas aí até então, essa Aline, viu? Pode falar chá cerveja, que aí disfarça. É chá do quê? De cevada. Essa Aline, viu? Vem, Aline, vem tomar chá na minha casa, vem, amiga. Chá de ayahuasca, né? Chá de lírio. Essa sala, quero nem ver na despedida, viu? Eu vou querer ver. Bora, pronto, tá convidadíssima. Ai, tenho certeza que vai ser tudo de bom. Entrar, gente. Magdinha, você tá aí, Magda? Que você tá quietinha. Ruth? Oi? Você tá aí? Oi, você é Ruth. Quem mais? Jaque? Você tá aí, Jaquinha? Tô aqui pro... Olha que voz de animada, gente. Ai, gente, é cada uma, né? Quem mais tá faltando? Ô, Pro, Oi. os cachorrinhos estão calmos hoje? Estão dormindo? Os cachorros? É? Então, ela tem a tigresa, que é a que mais late. Ela está... ela escolheu uma pata para ser dela hoje, ela tá lambendo essa pata. Ela tá deitada de boa ali. O irmãozinho dela tá aqui do lado, tá de boa também, que tá chovendo um pouquinho, né? Os gatos agora comeram, então tem uma que tá brincando e o restante saiu para dar um rolezinho, né? Para fazer a digestão. E tá tudo bem, assim, tranquilo. Eles estão hoje, acho que pós a chuvinha também, né? E hoje o lixeiro já passou, vocês acreditem? Nem ouviram, né? Ele já passou, gente, o lixeiro. Vocês sabem quando é lixeiro na minha casa. É muito engraçado isso. Ai, coisas de pandemia. E eles ficaram muito de boa, porque estava chovendo. Estão bem quietinhos hoje, não? Você viu, né, Ruth? Hoje eles não me atrapalharam. Eu não digo atrapalhar. Nós que estamos invadindo o espaço deles. Então, né? E eles ficam bravos com o lixeiro, com quem mexe no lixo. Então, hoje, como não teve, com certeza por causa da chuva, então eles estão bem quietinhos. Estão de boa aqui, tranquilos. Tem a minha velhinha tá aqui no meio da sala, que ela tá procurando a bolinha dela para brincar. A Petinha tá no sofá, que o sofá é preto, ela é preta, não dá para ver direito que ela tá ali. Tem um deitadinho aqui, mas tá de boa, com a orelhinha em pé. O que mais? Só. Afinal, quantos são? São 9 gatos e 2 cachorros. Meu Deus. Misericórdia.
Eu já tive 6 gatos num apartamento e uma cachorra. Eu fico doida com 2 cachorros, imagino 9 gatos e 2 A cachorros. minha bote acabou de fechar. Mas você sabe que se fosse ao contrário, por exemplo, Aline, se fosse assim, tipo, 9 cachorros e um gato, me daria um trabalhão absurdo. Mas os gatos não dão trabalho de verdade. Eles são mais tranquilos, né? Muito mais, muito mais. É muito bonitinho vê-los brincando. Eles brincam de manhã, na hora que a gente acorda, eles ficam, acho que, felizes porque a gente acordou. E aí eles começam a brincar. Aí depois da brincadeira já cansaram, vão dormir. Tô gravando ainda, deixa eu parar a gravação. Caramba. Pro, Diga. e ainda que eles comem